Tem algo dentro de você que sabe que sua vida espiritual não está do jeito que deveria estar. Você ora, mas parece que Deus não responde. Vai à igreja, mas se sente vazio. Lê a Bíblia, mas as palavras não tocam mais como antes. Sabe o que é isso? É sinal de que você precisa de um reencontro com o verdadeiro sentido da fé. E tudo começa entendendo o que Deus revelou através da Páscoa, mas não da forma religiosa que te ensinaram. Neste vídeo, eu vou te conduzir por um caminho de revelações que podem quebrar cadeias espirituais agora mesmo. Sim, ainda hoje. Porque a verdadeira Páscoa tem a ver com sangue, com dor, com renascimento e com um chamado divino para você viver um novo começo. Mas antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Tem milhares de pessoas sendo tocadas por esses conteúdos, mas muita gente acaba perdendo mensagens importantes porque simplesmente não clicou em inscrever-se. Se você sente que Deus está falando com você agora, não ignora esse chamado. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode ser a resposta espiritual que você vem buscando há muito tempo, sem nem saber onde procurar. E tudo começa com um cordeiro. Vamos em frente. Imagine por um instante viver em um lugar onde seus dias são definidos por correntes e o futuro parece não passar de uma repetição cruel do ontem. Assim era a vida do povo de Israel no Egito. Escravizados por gerações, eles conheciam o peso da opressão, mas também sabiam que o céu não havia se esquecido deles. A fé, mesmo surrada pela rotina dura, ainda sussurrava promessas antigas nos corações cansados. E é curioso como a espiritualidade se revela mais intensamente quando estamos no limite, não é? Nos momentos em que tudo parece perdido, é ali que Deus começa a mover os céus. Moisés, aquele que seria usado como instrumento da divindade, não chegou como um conquistador, mas como um homem quebrado, forjado entre palácios e desertos. Quando Deus falou com ele através de uma sarça ardente, Êxodo 3, não foi só uma revelação extraordinária, foi também um convite à missão. Deus não apenas ouve a oração, Ele responde, e muitas vezes sua resposta é enviar alguém com coragem suficiente para agir. Naquele caso, Moisés. Hoje pode ser você. Aquele cenário de aflição que parecia o fim da linha era, na verdade, o início de algo grandioso. A primeira Páscoa estava prestes a acontecer. E antes mesmo da libertação física, Deus começou libertando o espírito. Isso porque toda libertação começa no interior, com uma crença firme de que o impossível pode ser destravado pela voz do Eterno. Em meio a uma cultura que exaltava os deuses egípcios e sua religião, Deus decidiu mostrar que a verdadeira doutrina não se baseia no poder humano, mas na obediência humilde. Esse episódio nos ensina algo que vale ouro. Deus pode estar preparando algo gigantesco enquanto a gente ainda está no chão. A salvação, muitas vezes, começa na fase em que mais duvidamos de que ela virá. O que parecia ser um povo esquecido era, na verdade, uma nação marcada pelo sagrado. Por isso, nunca subestime o que o céu está fazendo nos bastidores da sua vida. E é aí que entramos em um capítulo decisivo, uma noite em que o sangue marcou os portais e a esperança ganhou novo fôlego. Vamos avançar? Agora imagine, meu querido, o peso daquela noite. Cada casa de Israel se tornava um altar. Cada família, um templo de esperança. Havia tensão no ar, mas também uma certeza. Deus estava prestes a agir com mão forte. Aquilo não era apenas uma instrução cerimonial, era uma revelação divina embebida de propósito. A ordem era clara: tomem um cordeiro sem defeito e passem o sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas. Êxodo 12, 5, 7. Sim, sangue. Algo tão visceral, tão real, mas também tão profundamente sagrado.
Veja bem, o sangue não era mágico, ele era simbólico, um sinal de crença obediente, um lembrete de que a salvação exige atitude. Deus podia simplesmente livrar o povo com um estalar de dedos, mas escolheu envolver cada família no processo. Isso nos ensina algo muito precioso. Há momentos em que a fé se manifesta não apenas no que sentimos, mas no que fazemos em obediência, mesmo sem entender todos os porquês. Aquela noite se tornaria o marco da primeira Páscoa. E que noite! Enquanto o anjo da morte passava pelo Egito, as casas marcadas estavam protegidas. Aquilo não era superstição, era doutrina viva. Era Deus ensinando desde cedo que a adoração verdadeira envolve confiança, sacrifício e ação. Não bastava apenas crer com os lábios, era preciso se posicionar. E convenhamos, aplicar sangue nas portas não era exatamente algo confortável ou socialmente aceitável. Mas quem vive pela espiritualidade sabe que o que é estranho para o mundo, muitas vezes, é precioso aos olhos de Deus. Há aqui um ponto de virada. A religião do coração começa quando o medo é vencido pela confiança. E isso, meu amigo, é algo que você também pode viver hoje. A Páscoa não é um evento do passado, mas um convite eterno à obediência e à confiança. Quantas vezes nos vemos cercados por ameaças invisíveis, angústias, diagnósticos, dívidas, relacionamentos desfeitos, e esquecemos que há proteção na obediência, que há cobertura espiritual quando seguimos aquilo que Deus já nos ensinou? Em vez de pintar os umbrais, hoje marcamos nossos corações com a oração fervorosa, com o louvor sincero, com o culto íntimo de quem vive sob o sangue do Cordeiro Eterno. E o mais bonito, ao amanhecer, o povo saiu, livres, libertos, e não apenas fisicamente, mas espiritualmente redirecionados. Porque toda libertação verdadeira começa quando aceitamos o preço do Cordeiro. Mas o que acontece depois de uma noite tão poderosa? Bem, a travessia estava só começando. Vamos caminhar mais um pouco? Agora pense comigo, depois daquela noite memorável, em que o sangue protegeu os filhos e a liberdade bateu à porta. O povo saiu do Egito com pressa, sim, mas com os olhos cheios de expectativa. Só que nem sempre a liberdade vem com um tapete vermelho, não é? Às vezes ela vem com o mar pela frente e exército atrás. Foi exatamente isso que aconteceu em Êxodo 14. O povo mal tinha começado a caminhar e já se deparou com o Mar Vermelho. E aí, meu amigo, a fé que funcionava na segurança do lar precisou se manifestar em campo aberto. Quantas vezes a gente passa por isso? A oração foi respondida, o milagre aconteceu, mas logo depois vem o teste. Vem o deserto, o medo, o susto. E é aí que a espiritualidade amadurece. Não nos dias calmos, mas nos dias de vento forte. Moisés, com o cajado na mão e um povo inteiro olhando para ele como quem diz: "E agora, ouve de Deus, diga ao povo que marche." Êxodo 14:15. Marchar para onde se há um mar na frente? Marchar pela crença, porque quando a divindade manda, até as águas sabem o seu lugar. E foi assim. As águas se abriram, literalmente. Um caminho de salvação surgiu onde parecia haver apenas fim. Deus mostrou que sua doutrina não é teoria religiosa, é vida vivida, é ação poderosa que muda circunstâncias. E aquele momento foi mais que espetacular, foi pedagógico, porque o Deus da adoração também é o Deus da travessia. Mas olha só, querido, o mar foi só o começo. Depois dele veio o deserto. E aqui está uma das lições mais duras, mas mais preciosas da caminhada espiritual. O deserto faz parte do processo. A religião egípcia ficou para trás, mas o coração do povo ainda precisava ser treinado para depender do céu. E não há melhor sala de aula do que a escassez. No deserto, o maná caiu do céu, a água brotou da rocha e as roupas não envelheciam. A cada dia Deus ensinava: confie,
Eu cuido, eu vejo, eu sou. E cá entre nós, às vezes a gente precisa de um deserto para aprender o que não aprenderia em nenhum outro lugar. É ali que nossa adoração se purifica, que a oração se aprofunda, que a fé ganha raízes. Quando tudo depende de Deus, descobrimos que Ele é tudo de que precisamos. E no meio desse caminho árido, uma pergunta começa a surgir. O que tudo isso aponta? Por que tanto simbolismo? Para onde está nos levando essa jornada cheia de sinais e promessas? É aí que os profetas entram em cena. Sabe aquele sentimento de que algo maior está por vir, mesmo quando o presente parece confuso? Foi assim que os profetas viveram. Eles eram como sentinelas no escuro, guardiões de uma revelação que ainda não havia se cumprido completamente. O povo já conhecia a celebração da Páscoa, ano após ano, relembrando a saída do Egito, o sangue nos umbrais, a pressa da libertação. Mas os profetas, eles viam mais longe, eles enxergavam além da tradição, além do culto ritual. Eles ouviam a voz de Deus ecoando promessas eternas que apontavam para algo, ou melhor, alguém que traria uma salvação definitiva. Isaías, por exemplo, falou de um servo sofredor. Isaías 53, alguém que seria moído pelas nossas transgressões e por cujas feridas haveria cura. Já pensou? Um cordeiro que não só libertaria de um império, mas do pecado. Um sangue que não se colocaria nos umbrais das casas, mas no coração de cada crente. Isaías não estava só descrevendo alguém, ele estava anunciando a chegada do Cordeiro de Deus. Jeremias falou de uma nova aliança, escrita não em pedras, mas nos corações. Jeremias 31, 33. Ezequiel teve visões de um templo cheio da glória do Senhor. Oséias, com sua história de amor quebrado e restaurado, nos deu uma aula prática sobre a divindade que não desiste de nós. Todos eles, de maneiras diferentes, reforçavam a mesma ideia. A Páscoa que começou no Egito era apenas o início. Haveria um novo tempo, uma nova libertação, uma nova doutrina enraizada no amor e na graça. Esses homens não falavam de si mesmos. Eram bocas de Deus em meio ao caos, vozes de esperança em dias de exílio e confusão. E o que mantinha viva a força de suas palavras? A fé inabalável de que Deus cumpre o que promete. Eles nos ensinam algo poderoso. Mesmo quando parece que o céu está em silêncio, a espiritualidade continua ecoando em quem decide crer. E quantas vezes, nos dias atuais, a gente precisa desse mesmo olhar profético? Quando tudo parece parado, quando o tempo da espera cansa, precisamos lembrar que Deus é pontual, ainda que o relógio dele seja diferente do nosso. Os profetas viviam dessa certeza. E por isso, mesmo em tempos difíceis, eles não deixavam de adorar, não deixavam de pregar, não deixavam de crer. E então, depois de séculos de silêncio, de expectativa, de celebrações pascais repletas de significado, algo extraordinário acontece. O que era promessa se faz carne, e o Cordeiro finalmente chega. Sabe, quando a gente pensa em Páscoa, é comum vir à mente os ovos de chocolate, as reuniões em família, um feriado prolongado. Mas há algo muito mais profundo por trás dessa data sagrada. A verdadeira Páscoa não começou com coelhos, mas com sangue, o sangue de um cordeiro. Lá no Egito, quando o povo de Israel estava prestes a ser libertado da escravidão, Deus deu uma instrução clara. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar o sangue nas portas de suas casas. E naquela noite, quando o anjo da morte passou, poupou todos os que estavam cobertos por aquele sangue. Êxodo 12, 1:30. Agora, veja como isso se conecta com algo ainda maior. Séculos depois, João Batista, ao ver Jesus, exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1:29. Que declaração poderosa! Jesus não foi apenas um grande mestre, um profeta ou um exemplo de moral. Ele é o cumprimento da Páscoa.
Ele é o Cordeiro perfeito, sem mancha, oferecido por nós. Aquele sangue nos umbrais, lá no Egito, apontava para um futuro em que a libertação não seria apenas do cativeiro físico, mas da escravidão do pecado e da morte. Agora pense nisso. Quantas vezes tentamos nos justificar, limpar nossos erros com boas ações, tentando passar o sangue com nossas próprias mãos? Mas Deus nos chama para confiar no sacrifício do seu Filho. É uma entrega que exige humildade. Talvez você esteja carregando culpas antigas, erros que parecem manchas impossíveis de apagar. Pois saiba, o sangue do Cordeiro de Deus é suficiente. Ele cobre, purifica, restaura. E como vivemos essa verdade? Começa reconhecendo Jesus como nosso Salvador. Mas não para por aí. Assim como o povo de Israel precisava comer aquele cordeiro e estar pronto para partir, nós também somos chamados a nos alimentar da palavra, da presença viva de Cristo e caminhar rumo à liberdade. O pão sem fermento fala de uma vida sem hipocrisia, sem o fermento da velha natureza. A roupa presa na cintura, cajado na mão, é viver com prontidão, como quem sabe que essa jornada é sagrada. E é curioso como, às vezes, esquecemos que fomos libertos. Voltamos a viver como se ainda estivéssemos no Egito. Por isso, a Páscoa não é só um evento histórico, é um lembrete espiritual de que fomos redimidos com um alto preço. 1 Pedro 1, 18, 19. E isso nos convida a viver como pessoas livres, livres para amar, servir, perdoar. Mas essa história não termina com o cordeiro sendo imolado. Há um amanhecer depois da escuridão, e é aí que entra o próximo passo da jornada. Imagine acordar em um domingo de manhã sem saber que o mundo mudou para sempre. Foi exatamente assim que os discípulos viveram aquele dia. Após o horror da crucificação, a dor, o silêncio do sábado, vem a surpresa que ninguém esperava. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Mas deixa eu te dizer, a ressurreição não é apenas um detalhe bonito para encerrar a história. Ela é o coração do Evangelho. Paulo foi direto ao ponto. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, 17. A ressurreição é a prova de que a morte não tem a última palavra. É o grito de vitória que ecoa pela eternidade. E talvez você esteja passando por uma sexta-feira em sua vida. Dias escuros, de perdas, de dor, onde parece que tudo chegou ao fim. Mas a Páscoa nos lembra, depois da cruz vem o jardim vazio, depois do choro vem o cântico. Deus é especialista em transformar sepulturas em berços de novos começos. A ressurreição também nos convida a um estilo de vida diferente. Não é apenas um milagre do passado, mas uma realidade presente. Como está escrito, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6:4. Quer dizer que todo dia é uma chance de ressuscitar com Cristo. A cada arrependimento sincero, a cada perdão oferecido, a cada passo de fé, algo velho morre e algo novo nasce. Quer um exemplo prático? Pense naquelas áreas da vida onde você já se deu por vencido. Talvez um relacionamento quebrado, um vício, um sonho esquecido. Entregue isso ao Cristo ressuscitado. Faça orações com fé, como aquela de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51. Confie 10. Que o mesmo poder que tirou Jesus da tumba está à disposição de todos os que creem. Efésios 1, 19 e 20. E esse poder não é apenas para você. Quando vivemos ressuscitados, nos tornamos agentes de recomeço na vida de outros. Como Maria Madalena, que foi a primeira a anunciar: "Eu vi o Senhor." João 20, 18. Não guarde a vida nova só para você. Compartilhe, testemunhe, inspire. E falando em testemunhar, a ressurreição nos lança para uma missão contínua. E é sobre isso que vamos conversar a seguir. Hoje,
Quando falamos de Páscoa, precisamos olhar para trás e lembrar, mas também olhar para frente e agir. A celebração da Páscoa não termina com uma mesa posta ou um culto especial. Ela continua na forma como vivemos todos os dias. Sabe aquela sensação gostosa de quando você lembra algo que mudou sua vida? Como a primeira vez que ouviu a voz de Deus ou o dia em que percebeu que foi perdoado de verdade? Essas memórias são como altares no deserto, marcos de onde não devemos sair distraídos. Jesus nos disse: "Fazei isto em memória de mim." Lucas 22:19. Mas essa memória não é passiva, é ativa. Ela nos impulsiona. Olhamos para o passado, sim, mas com os pés firmes no presente e os olhos na eternidade. Lembramos da cruz para sermos generosos no amor. Lembramos da ressurreição para sermos corajosos na fé. E tudo isso nos leva a uma missão: viver como embaixadores do reino. Quer saber como aplicar isso de forma prática? Comece onde você está. Tem alguém próximo que está vivendo sua Sexta-feira Santa agora? Leve a esperança da ressurreição até essa pessoa. Pode ser com uma oração, uma palavra de encorajamento, um gesto simples como fazer compras para um idoso, ouvir alguém com paciência ou estender a mão ao necessitado. Jesus ensinou: "Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens." Mateus 5:16. A missão da Páscoa é vivida nas ruas, nos lares, nas redes sociais, nos bastidores da vida comum. É ali que o reino se manifesta. E olha, você não precisa perfeito para ser útil. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes, mas depois da ressurreição foi restaurado e se tornou um dos maiores líderes da igreja. Deus usa gente quebrada para construir coisas eternas. E assim, a cada nova Páscoa, somos lembrados. Fomos salvos, somos enviados. Somos marcados por um sangue que fala mais alto que qualquer acusação. E vivemos com o coração voltado para o céu, mas com os pés no chão, anunciando que Ele vive. E se você achou que essa jornada termina aqui, espere até vermos o que Deus ainda tem para revelar em sua palavra e em sua vida. Agora me diga, o que Deus falou com você através desse vídeo? Você já tinha parado para pensar na Páscoa dessa forma? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber como essa mensagem tocou sua vida. E se essa palavra te abençoou, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso é muito importante para que você não perca os próximos conteúdos, que estão cheios de revelações transformadoras para sua caminhada com Deus. E já clica no próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele é a continuação perfeita dessa jornada espiritual. Você vai entender ainda mais sobre o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Fica com Deus e até o próximo. Eu sou Valentino. Foi uma honra caminhar com você até aqui.